Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Like Concurso, mais uma vez, professor Fernando. Vamos dar continuidade às nossas aulas da parte de gestão de pessoas. E hoje nós vamos ver clima organizacional e cultura organizacional. Professor, mas não seria interessante a gente ver os dois temas em separado? Não. Eu falo que não. Por quê? Geralmente, quando as bancas cobram um assunto cultura organizacional ou clima organizacional, elas, na mesma questão, às vezes cobram o conceito de cultura organizacional e de clima organizacional, tá? Por isso que é muito interessante esses dois temas serem vistos juntos, tá ok? Mas dá para entender, professor, os dois, sim, sem sombra de dúvida, tá? Mas o que eu vou dar a dica para você daqui, para vocês aqui, daquilo que as bancas fazem para tentar confundir clima organizacional com cultura organizacional, tá ok? Então, primeira coisa, né? Primeira coisa, só para você fazer um resuminho rapidinho. Professor, o que é o clima organizacional? O clima organizacional está associado ao sentimento do indivíduo em relação à organização, como ele se sente. Então, o clima organizacional, às vezes, ele é muito particularizado, individualizado. Por quê? Uma pessoa pode estar achando que o clima está bacana na organização, chegando, nossa, mas que clima bom, hein? Que pessoal bacana. Pode ser outra pessoa que chega, nossa, mas que clima pesado, né? Então vai depender de pessoa para pessoa. Lógico que o ambiente influencia no clima organizacional, sim, tá? Mas tem que tomar cuidado. O clima organizacional ele não influencia na cultura, no ambiente, mas o ambiente influencia no clima organizacional. Então vamos lá. Clima organizacional é como o indivíduo ou os indivíduos se sentem em relação à organização. Isso pode ser bom, pode ser ruim, pode ser quente, pode ser frio, pode ser motivador. Outra coisa importante também, o clima organizacional ele é irmão gêmeo da motivação. Um bom clima organizacional tem grande tendência das pessoas estarem altamente motivadas. E um clima organizacional ruim, ele pode trazer uma desmotivação nas pessoas, tá ok? Uma relação importante aí com um tema chamado motivação, relacionada ao clima organizacional. O clima organizacional, ele é irmão gêmeo da motivação, tá ok? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui no nosso material para elucidar mais um pouquinho sobre isso, ó. Então, vamos falar do clima organizacional primeiro, depois a gente fala da cultura, tá? Na hora que chegar na cultura, eu vou fazer um resuminho da cultura para você também. O clima organizacional está intimamente ligado à moral, né? A moral, às normas, às regras, mas regras morais. Normas e regras é cultura organizacional, mas está ligado à moral e à satisfação, olha só a motivação aqui, ó, das necessidades humanas dos participantes. Então, o clima organizacional está relacionado à motivação. O clima pode ser saudável ou doentio, ele pode ser quente ou frio, ele pode ser negativo ou positivo, ele pode ser satisfatório ou insatisfatório, tá? Quem já estudou teoria das motivações deve lembrar da teoria dos dois fatores de Herzberg, né? Fatores satisfacientes e fatores insatisfacientes. Tem a ver, então, com motivação? Lógico que tem. Dependendo de como os participantes se sentem em relação à organização. Gente, essa frase aqui, ela é importantíssima, ó. Veja que é um sentimento. Esse sentimento ele pode variar de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa enxerga o clima como positivo e outra pessoa pode enxergar o clima como negativo. Tá? Então isso vai depender de pessoa para pessoa. Isso cai muito em concurso, mas muito, tá? É como a pessoa se sente em relação à organização. Ok? Muito bem. Deixa eu apagar aqui para a gente
partir aqui no nosso horizonte. Bacana. Olha só, vamos lá. O clima organizacional refere-se ao ambiente interno que existe entre os participantes da empresa, o ambiente interno. Ah, professor, se falar então que o clima organizacional é o ambiente externo, a competição é... Não, interno. Está intimamente relacionado com o grau de motivação dos seus participantes. O termo clima organizacional refere-se especificamente às propriedades motivacionais do ambiente. Ou seja, aqueles internos da empresa que levam à provocação de diferentes espécies de motivação aos seus participantes. Então, ó, intimamente ligado à motivação, o clima organizacional, tá? Muito bem. Vamos tocar o nosso barquete aqui. Em termos gerais, de forma geral, o clima organizacional depende das condições econômicas da empresa, do estilo de liderança utilizado, tudo aquilo que influencia, né? De políticas e valores existentes, da estrutura organizacional, das características das pessoas que participam da empresa, da natureza do negócio, do estágio de vida da empresa, ou seja, e etc., né? Isso aqui não é exaustivo, né? Exemplificativo. Inclusive, a cultura organizacional influencia sobre o clima organizacional. Essa relação é importantíssima, tá? Professor, o que é a cultura organizacional? O que é a cultura? A cultura organizacional são as normas, as regras, os valores, os artefatos, que a gente já vai ver, né? Os pressupostos básicos, ou seja, tudo aquilo que uma organização tem como identidade, como a sua alma. A cultura organizacional é a alma da organização, tá? A cultura é a organização como um todo. E o clima organizacional é como a pessoa se sente, olha só, indivíduo, ó, como a pessoa ou as pessoas se sentem em relação à organização, tá? Então, o clima é influenciado por vários fatores. O clima mapeia o ambiente interno, que varia segundo a motivação dos agentes. Ó, de novo, mapeia o ambiente interno, não é o externo. Em seguida, aprende as reações imediatas, satisfação e insatisfação pessoal desses agentes, dessas pessoas. A situação do trabalho, a identificação com a organização, a perspectiva de carreira constituem sistemas de referência simbólico e molda as ações de seus membros segundo certo figurino, segundo certo encorpamento. Ao servir de elo entre passado e presente, contribuem para a permanência e coesão da organização. Professor, o que as organizações devem fazer? O que elas devem fazer? As organizações elas têm que avaliar, elas têm que medir esse clima organizacional. Elas têm que fazer a medição desse clima organizacional para saber o que ela precisa fazer para que as pessoas ou deixem de estar desmotivadas e passem a estar o quê? Motivadas, né? Quais são as estratégias, né? Isso depende da organização? Depende, né? Depende do tipo da organização, do tamanho da organização também, tá? Mas não se esqueça, o clima ele mapeia o ambiente interno, tá? Não se esqueça disso. O clima organizacional constitui, em meio interno da organização, a atmosfera psicológica, características de cada organização. Interessante, tá? Isso aqui. O que quer dizer isso, professor? O clima organizacional, ele também, não posso dizer que ele se repete de uma organização para outra. Por quê, professor? Não, assim como a cultura, né? Por que não se repete? As pessoas são diferentes, o ambiente é diferente, os estímulos são diferentes. Ela pode ser até parecida. O clima organizacional de uma organização pode ser até parecido, mas idêntico nunca, tá? Outra questão de concurso também. Muito bem, e o que é a cultura, né? O que é a cultura? Cultura organizacional, né? Faltou só o títulozinho, mas o que foi empregado, né, na cultura? A cultura, gente, ela influencia o clima organizacional. Essa é a relação principal entre os dois, tá? Mas a cultura, ela é muito ligada
a identidade da organização. Eu costumo dizer que a cultura é como se fosse a alma da empresa, a individualidade, não é a questão de indivíduo, né, mas a individualidade daquela organização. E com essa afirmação a gente consegue determinar que a cultura ela é única de organização para organização, tá? Ela também não se repete, é uma identidade única. Então a cultura compreende um conjunto de propriedades do ambiente de trabalho, percebidas pelos empregados, né? Os empregados percebem, né? Constitui-se numa das forças importantes que influencia o comportamento nas organizações, né? O tipo da cultura. Compreende, além das normas formais, por que são normas formais, professor? Oficiais, né? Um conjunto de regras não escritas. Olha só que interessante, ó. Então, professor, na cultura organizacional eu tenho normas que estão escritas, tem, lógico. Isso chama-se artefatos, né? E existem normas que não estão escritas? Tem. Aquelas que são praticadas. Você chega num local assim, o cara está executando uma tarefa, pergunta, por que você está fazendo essa tarefa desse jeito? A resposta geralmente né? Porque sempre foi feito assim. Mas aonde está escrito? Não. Toda vez a organização, ela sempre fez desse jeito. Isso é o quê? Uma regra não escrita. Isso é cultura organizacional. Que condicionam, né, esses dois, escritas ou não, né, formais ou informais, que condicionam as atitudes tomadas pelas pessoas dentro da organização. Por esse motivo, o processo de mudança é muito difícil, exigindo cuidado e tempo, né? Professor, tem como mudar a cultura? Tem, né? Tem como, lógico que tem como mudar a cultura. É simples? Não é simples mudar, né? Existe aquela técnica de mudança do Kurt, né? Do Kurt, você deve ter visto aí com o professor Luiz Antônio. Para fazer uma mudança na organização, eu preciso descongelar aquela situação, né? Fazer a mudança que eu tenho que fazer e recongelar, né? E recongelar aquela situação. É muito difícil? É muito difícil, tá? Professor, vamos mudar as pessoas. Às vezes não adianta, né? A cultura está tão arraizada, tão fervorosa naquele ambiente, que mudar peças vai ser só mudar peças. A cultura continuará imperando da sua forma. Ajuda muito. Para obter uma mudança duradoura, não se deve tentar mudar as pessoas, mas as restrições organizacionais, né? Olha só, isso que eu falei, ó, não deve se tentar mudar pessoas, não deve se tentar mudar. O que eu falei? Mudar pessoas, às vezes eu mudo, mas as restrições organizacionais continuam as mesmas, as normas continuam as mesmas, as práticas continuam as mesmas, né? Eu vou mudar pessoas que a cultura não vai sofrer a alteração que eu desejo. Então, as restrições organizacionais que operam sobre elas. A cultura da organização envolve um conjunto de pressupostos psicossociais, como normas, valores, recompensas, né? Como que eu recompenso essas pessoas? O poder é importantíssimo em cultura organizacional, sendo atributos intrínsecos, ou seja, internos da organização. Então, a cultura organizacional também é um aspecto que interno das organizações. Então, questão de concurso, não adianta, para mudar a cultura, falar, qualquer questão que falar, olha, para mudar uma cultura, basta mudar as pessoas. Falso. Eu tenho que mudar o quê? As restrições organizacionais que influenciam as pessoas, tá? Então, lá, segundo Robbins, a cultura de organização pode ser descrita em relação a 10 características principais. Então, o Robbins ele elencou 10 características para dizer quais são, né, a relação, o que para ele pode ser descrito como a organização cultural. Identidade dos membros influencia na cultura? Sim. A ênfase do grupo em fazer alguma atividade, né? O foco nas pessoas, a integração das unidades, isso influencia. O tipo do controle, né? A tolerância a riscos ou não. Uma empresa mais tolerante a risco, ela vai ter uma cultura, outra menos tolerante vai ter outra cultura, mais rígida, né? Critérios de recompensa.
Tolerância a conflitos, né? Conflitos, eles não são zerados, eles podem ser evitados, né? Qualquer organização tem conflito. Orientação, meios, fins, né? Onde a gente quer chegar, né? E foco em sistemas abertos. Tudo isso aí vai influenciar na cultura organizacional, segundo Robbins, tá? Professor, precisa decorar isso aí? Não, né? Lógico que não. Nada em concurso você tem que decorar. Ah, é, professor? Não. Você tem que aprender. Gente, depois que você aprende os principais conceitos, as palavras-chave, ninguém tira de você, tá ok? Vamos lá. Níveis de cultura. Níveis de cultura. Quem falou sobre nível de cultura, professor? Esse cara que é importantíssimo, né? O Robbins é importante, o livro dele sobre comportamento organizacional, mas o cara dono da ideia de cultura organizacional chama-se Shane, né? Então, o Shane, ele é o grande norte que as bancas de concurso procuram para elaborar questões de concurso, tá ok? Então, segundo Shane, a cultura existe em 3 níveis. O nível do artefato, o nível dos valores, ok? E os níveis do pressupostos básicos, né? O nível dos pressupostos básicos. Professor, o que é que eu preciso saber? Bacana, tá? Esses 3 níveis caem muito. Isso aqui a gente tem que guardar, tá? Então, vamos lá. Quais são os 3 níveis? Os artefatos, os valores e os pressupostos básicos. Os artefatos, os valores e os pressupostos básicos. Professor, como que cai na prova? Por exemplo, o artefato. O artefato, ele não é tão difícil de você encontrá-lo na prova. Fala, olha, estamos falando, diga aí o que é. Artefato. Como que vai ser artefato, professor? Então, ele é o primeiro nível, né? Primeiro nível, segundo Chain. É aquilo que percebemos de cara. É aquilo que está na cara. Como assim, professor, percebemos de cara? Tudo aquilo que conseguimos enxergar. Ah, é, professor? Tudo aquilo que conseguimos enxergar? Sim. As cores da organização, como as pessoas penteiam o cabelo, se elas usam uniformes ou não. É tudo aquilo que eu consigo ver de cara. Isso chama-se o quê? Artefatos. Os artefatos são tudo aquilo que a gente consegue ver de primeiro. Você chegou na organização, você vê a disposição das mesas. Você está vendo o quê? Artefatos culturais, tá? Mas vamos lá, os produtos, os padrões comportamentais, o vestuário, o espaço físico, tudo isso a gente chama do nível de artefato. E os valores, professor, que é o segundo nível, já vou passar um macetinho bacana para vocês aí. O segundo nível, que são os valores, são relacionados com as crenças, né? Com uma crença no que é certo e no que é errado. Deixa eu só mudar aqui para você, né? Tá errado ali. Não, né? Relacionados com a crença no que é certo e o errado dentro da organização. No que é certo e no que é errado, né? No que é certo e errado dentro da organização. Está escrito? Não. Se tiver escrito, o que é? Um artefato que eu não consigo ver? A norma escrita, olha só, a norma escrita, ela é um valor ou um artefato? Artefato. Tudo aquilo que eu consigo ver é artefato. Então, relacionados com a crença no que é certo e errado dentro da organização, relacionado à moral, valores, né, costumes, os bons costumes, né, os maus costumes também, podem ser percebidos nas histórias, nas lendas, na linguagem, nos símbolos, né, a lenda, ó, vai passando ali, ó, aquele ali é o maior vendedor de todos os tempos da organização, né, é uma lenda viva. Valor é um valor, né, ele é um exemplo na organização. Então, os valores, gente, eles não estão escritos, são crenças no que é certo ou errado dentro da organização, muito relacionado à moral. Artefatos, aquilo que está na sua cara. Valores, relacionados às crenças, aos costumes. E, professor, e os pressupostos básicos, né, que são o terceiro nível, importantíssimo também. O pressuposto básico, ele é um pouquinho mais profundo que os valores. A gente chama de
verdades inquestionáveis. A gente chama de pressupostos enraizados, que criaram raízes. Tipo assim, a nossa empresa é como se fosse uma família. Tá? Mas surgiu onde? Lá no início. Lá com os fundadores, né? Então, é uma coisa um pouco mais antiga, uma coisa que é mais forte, né? Então, são as verdades inquestionáveis para aquele grupo de pessoas. São aqueles valores que foram assumidos como verdadeiros e por isso são de difícil mudança. São valores arraigados. Olha só, eles são assumidos como verdadeiros. Interessante isso, tá? Para aquele grupo, aquilo ali é uma verdade inquestionável. Vou dar um exemplo para você aqui, não sei se você vai me entender, para você entender o pressuposto básico. Eu vou me utilizar de um exemplo do trote nas faculdades. Ah, professor? O trote é cultura, é cultural. As pessoas praticam, né? É cultural. O trote nas faculdades, o trote violento. O trote violento. Você é a favor ou contra o trote violento, né? Te pergunto. Espero que seja contra, né? Mas quem está participando ali como um aplicador daquele trote violento, olha só que loucura, isso é psicologia. Ele não questiona essa verdade. Para ele, aquilo ali é um rito de passagem que tem que acontecer, porque aconteceu com ele também, tá? E tem que ser violento porque ele acredita, olha só, ele acredita que aquilo ali é algo que tem que acontecer, é inevitável. Para ele, para aquele grupo, é uma verdade inquestionável, mas para outros grupos é uma verdade que é questionável. Então, os pressupostos básicos estão ligados nisso aí, nessa crença, algumas vezes, de algumas situações, que podem ser tratadas por outro grupo de forma que não seja muito bacana, muito transparente. Tá ok? Então, os pressupostos básicos... Mas, professor, como é que cai na prova para não errar? Se estiver falando lá, são verdades inquestionáveis. Pronto, isso você precisa guardar, né? São valores arraigados. Veja que também são valores, né? Os pressupostos básicos também são valores, mas não são um valor qualquer, uma crencinha qualquer, um rito qualquer. Ah, professor, dá um exemplo de um valor que não é um pressuposto básico, né? Todo mundo que entra na organização tem que pagar 1 cento de salgado. É cultural? É. Eu posso chamar isso de pressuposto básico? Não, isso acontece muito nas organizações. É um valor, né? Então, tem que tomar um pouco cuidado. Mas as bancas, às vezes, não gostam muito de explorar os pressupostos básicos como exemplo. O que eles colocam lá para matar aqui a nossa conversa? São verdades inquestionáveis. Gente, se cair isso na prova, você está falando de pressuposto básico. Agora eu vou falar com vocês aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui, sobre esses 3 níveis do Chen, falar de uma teoria que escreveram em cima desses 3 níveis, que chama teoria, isso aqui é extra do material, tá? Mas cai em prova também, teoria do iceberg. Teoria do iceberg. Professor, o que é essa teoria do iceberg? Vamos fazer aqui fazer um desenho aqui. Fazer um desenho aqui. Deixa eu pegar aqui. Vocês viram que o desenho não é o meu forte. Mas estamos aqui. Vamos supor que aqui é o mar. Aqui é o mar, né? Vou botar o mar aqui. O oceano. Oceano. Aqui para baixo aqui é água, né? Água demais, né? E aqui está a superfície. Vamos até fazer um barquinho aqui para fazer um barquinho. Não, professor, não estou sabendo onde o senhor quer chegar, não. Mas vamos lá, vamos fazer um barquinho. O barquinho está aqui no mar. Aqui. Titanic, barquinho não. Vou falar de um grande navio, Titanic, né, que bateu no iceberg. Isso aqui, gente, é um iceberg. Tá? É um iceberg. O professor está louco, isso não existe. Existe, tá? Existe essa teoria sim, tá? Iceberg. Só que o que é iceberg? É uma pedra gigante de gelo, uma pedra gigante de gelo de água doce, né? A água salgada ela não congela, que se desprende das calotas polares, sejam elas na Antártida ou no Ártico, né? Elas desprendem e caem e ficam vagando ali no mar até um dia chegar nas águas mais quentes e se derreterem ou não, ou ficarem ali por anos, séculos, né?
na região ali de águas mais frias, né? E vai continuando ali. Mas o que tem a ver os níveis de cultura com isso aqui? Ó, a ponta do iceberg. Já ouviu falar da ponta do iceberg? Você já viu aquela expressão? Esse escândalo que está acontecendo aí é apenas a ponta do iceberg. Você já parou para pensar nessa expressão? O que é? A ponta do iceberg é aquilo que eu estou conseguindo ver. O iceberg, gente, aquela pontinha que eu vejo dele ali, não dá 10% do que é o iceberg. Professor, muitas vezes 10, 20% do iceberg. 80% da pedra de gelo está embaixo do quê? Embaixo da água. Então, quando eu falo a expressão, isso é apenas a ponta do iceberg, existem coisas que estão o quê? Submersas. Existem coisas que estão embaixo da água, que vão ser reveladas ainda. Para a teoria dos níveis, aqui essa ponta do iceberg, a ponta do iceberg a gente chama de artefato. Opa! Artefato. Artefato é tudo aquilo que eu consigo ver de cara. O artefato é tudo, então, a ponta do iceberg, que é aquilo que eu estou aqui, ó. O sujeitinho está aqui, ó. Ele está vendo, ó, a ponta do iceberg. Então, ele chega na organização, ele consegue ver. Com 2 dias na organização, ele consegue ver todos os artefatos, como as pessoas se vestem, como que elas penteiam o cabelo. Se ele pegar as normas escritas também, ele consegue ver, né? Em pouco tempo, ele consegue ter associado a essa parte da cultura, nesse nível. Já aqui, no nível intermediário, eu tenho os valores. Valores, as crenças. Tá? As crenças, elas estão aqui. Se eu der uma mergulhadinha, eu consigo ver os valores. Então, eu preciso de mais tempo na organização. Eu preciso estar mais envolvido com as pessoas para enxergar os valores. E por último aqui, no finalzão, o que mais profundo tem que mergulhar mais, eu tenho os pressupostos básicos. Pressupostos básicos, né, que são aquelas verdades inquestionáveis. Verdades inquestionáveis. Vejam só, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso de mais tempo na organização. Tá? Então, os pressupostos básicos eu vou precisar de mais tempo para poder aprofundar, para poder ver. Professor, então essa teoria do iceberg baseada aí no Chen, ela existe? Sim, né? Artefatos, tudo aquilo que eu consigo ver de cara, os valores estão um pouquinho mais escondidos e os pressupostos básicos estão lá no fundo, né? Na maior parte submersa debaixo da água. Tá ok? Bacana, ó. Gente, isso aqui já foi questão de prova da ESAF, né? ESAF que diz que não vai mais fazer concursos, né? Professor? Sim, né? ESAF saiu do ramo de concursos, vai deixar tudo aí para o CESP, FGV, FCC. Então, a banca que fazia os concursos da Receita Federal do Brasil e de alguns ministérios saiu do mercado, né? Muito bem. Professor, outro conceito importante que a gente precisa conhecer é o conceito de cultura forte e cultura fraca. Professor, o que é uma cultura forte ou uma cultura fraca? Primeiro eu vou falar para você como que as bancas tentam te enganar sobre cultura forte e cultura fraca. Eles dizem assim, ó, a cultura forte é quando a empresa é grande. Falso. Não necessariamente. Uma cultura forte, ela está relacionada ao quanto as pessoas abraçam essa cultura, o quanto que elas praticam essa cultura, tá? E a cultura fraca, professor? O quanto as pessoas não abraçam essa cultura. Então, não tem nada a ver com o tamanho da organização. As bancas, elas botam errado dessa forma, tá? Dizendo, olha, cultura forte está associada a grandes organizações. Não necessariamente, tá? Ela está associada ao quanto as pessoas
abraça essa cultura. Então, uma cultura forte é aquela na qual os valores principais são respeitados e compartilhados pelos seus membros, né? Eles aceitam. Quanto mais os membros da organização respeitam e compartilham seus valores, mais forte é a sua cultura, ok? E o que é a cultura fraca? É o inverso disso, né, gente? Não precisa nem perder tempo. Muito bem, vamos ver agora uns conceitos de artefatos culturais. Você viu que os artefatos são tudo aquilo que a gente consegue ver, né? Ver de cara. Então, os principais artefatos culturais são 3 os mais importantes. Artefatos verbais, né? Artefatos comportamentais e os artefatos físicos, né? Os verbais, as histórias contadas para os novos funcionários, né? Os tabus, as proibições, os heróis e os mitos, a imagem de grande família. Vejam só que interessante, né? O artefato verbal, na verdade, é um valor. Você está enxergando? Mas, professor, por que ele vira um artefato? O valor pode virar um artefato? A partir do momento que ele for o quê? Verbalizado. Que ele for descrito por alguém... Opa, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga o seguinte, fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso, né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor LAC, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.